Eleições 2010 pela TV Nova. O Antônio, que é também apresentador de programa, tem um programa Caçadores de Aventura, programa de esportes, de aventuras, nos finais de semana aqui na TV Nova. E o Zeik Lucena, né, comunicador de rádio, né, e tem portal também, jornalista aqui da casa, está participando também desse nosso bate-papo deste momento. Para começar o tema, vamos a uma matéria que nós preparamos para que você tenha uma ideia do que está em jogo e a segurança nas urnas nesta eleição. Vamos lá. Antes, um pedaço de papel denominado cédula eleitoral era repassado para o eleitor e ele escrevia a preferência. Na hora da apuração, a possibilidade de erros e fraudes era grande. Procurando inovar no método de votação e apuração, estudiosos do processo eleitoral elaboraram um plano de ação, que se tornou destaque no mundo. O processo eleitoral brasileiro não se restringe a uma urna eletrônica em si, apesar de ser ela o produto mais visível. A fórmula eleitoral daqui é única no mundo. É campeão em agilidade, na contagem e na divulgação dos votos. Quem responde pelo processo garante que ele é seguro. Todas as zonas eleitorais do Estado, já há mais de 60 dias que estão empenhadas em tudo isso. A questão dos mesários, dos presidentes das sessões eleitorais que vão atuar nesse dever cívico no dia 3, já começou há muito tempo, com a escolha deles, com a opção voluntária do eleitor, não é? Que é o mesário voluntário, um grande trabalho desenvolvido pelo TSE, com as instruções que são ministradas para todos eles. Isso é algo de uma dimensão considerável no Estado. O Michel Zaidan é cientista político e abre um parênteses na questão segurança. Que houve um grande aperfeiçoamento do processo eleitoral. Agora, seguro 100% não é, né? Existe na votação eletrônica o que se chama criptografia. O que é a criptografia? A criptografia é aquele código que faz com que o resultado eleitoral ele seja levado para uma outra linguagem, disfarçado de uma outra linguagem, e ninguém consiga entender. Se violar a urna, não entende. Só quem consegue realmente entender é o que tem a chave da criptografia das urnas. Agora, esse é o problema, né? Sempre alguém que tem essa chave da criptografia pode ser acessado, né? Pode ser alcançado. E aí, como ocorre com o sigilo da Receita Federal, tudo pode acontecer, né? Ele desconfia, mas aprova o sistema. E cerca de 98% dos brasileiros também aprovam, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nexus de Belo Horizonte. A gente tem provas de que o sistema atual é seguro, e justamente porque as pessoas não têm um contato manual, né? A pessoa não tem interferência na contagem de votos. Então, como é uma coisa totalmente automática, e eu acredito nas coisas automáticas mais do que nas coisas pessoais, eu acredito que o voto em urna eletrônica é bem mais seguro. E você acha que o nosso sistema de votação é realmente seguro? Essa é a nossa pergunta aqui para os nossos convidados de hoje, né? Começando com o Jorge José. Boa noite, Jorge. Prazer e uma honra em tê-lo aqui no programa. O nosso sistema de votação é realmente seguro? Eu não sei se é boa noite, você já está se antecipando. Boa noite, boa tarde, eu tô doido aqui, ou você rapaz. Já está boa se antecipando. Ainda, pelo meu relógio, ainda não cheguei à tarde, mas de qualquer maneira, tarde, que eu nem dormi manhã, direito, tarde doutor. ou noite, é tudo bem. Você está fazendo um trabalho extraordinário, evidentemente não tem dormido muito, porque o trabalho de vocês está sendo muito bom, de cobertura das eleições. Olha, Pedro Paulo, estamos passando por um processo, né? Um processo que eu tenho o prazer de dizer que eu acompanho desde a metade da década de 50. Porque lá nos anos 56 eu já estava auxiliando a Rádio Tamandaré a fazer o levantamento das pesquisas eleitorais. De lá para cá, muita coisa avançou. De lá para cá, o progresso foi intenso e imenso. Agora, se é 100% seguro atual, nós ainda não podemos asseverar se esse método é 100% seguro. Agora, em relação ao passado que avançou tremendamente. Bom dia também, o André Gouveia. Bom dia, André. Bom dia, Pedro Paulo. Satisfação enorme mais uma vez estar aqui com Sua opinião, André? Veja, quando a gente pensa sistema, e esse tema é extremamente pertinente no que versa sobre a
a desenvoltura dessa eleição a partir de um sistema informatizado, a gente tem que pensar conjunto. Então, o sistema tem essa característica, é conjunto organizado baseado em diversos fatores. Observem, o surgimento da urna eletrônica se dá em 1996, onde, com aplicação efetiva em 2006, com o desenvolvimento dela no exercício da atividade das eleições. Mas o que se tem de lá até hoje é o quê? É uma ausência da possibilidade de uma auditagem acerca do desenvolvimento do software dessa urna eletrônica. O sistema é complexo, tem a criptografia, como falou com muita propriedade o professor Michel Zaidan, mas temos que observar que os sistemas mais complexos, ainda que criptografados, são objetos de interferências por hackers, por profissionais que atuam no sentido mal da aplicação da informática, no sentido de interferir nesse sistema e buscar acessar, a exemplo que já tivemos em nível internacional, acessar o próprio sistema de inteligência americano, como no estado de Pernambuco, sistema de interferência a partir de alteração material da estrutura da Receita Estadual da Fazenda em suas máquinas de registradoras nos estabelecimentos comerciais. Então, tem que se analisar isso sobre um enfoque mais apurado para verificar como essa máquina funciona, e isso o TSE até agora não permitiu efetivamente, disponibilizou apenas por 5 dias, quando da inicialização dessa estrutura para que ela funcionasse, os partidos políticos tiveram acesso, mas isso ficou um pouco aquém do que poderia ser uma análise mais aprofundada. O senhor, então, acha que não é tão seguro assim? Eu percebo, isso não é opinião apenas minha, que há a necessidade de se discutir acerca de como funciona. Nós pensarmos 320 mil sessões eleitorais no país, multiplique isso não por uma urna por sessão, mas por várias urnas, porque tem que ter a reserva técnica, tem que ter uma estrutura maior. Nós já vimos casos, inclusive, de urnas falsificadas em eleições anteriores, no sentido da estrutura da máquina, modificando ali alguma coisa. Então, veja, eu tenho que refletir que é preciso uma ponderação no sentido dessa segurança que o TSE afirma que é seguro e bate o martelo. Temos que analisar. E aí o que buscou-se construir foi uma comissão independente de criptógrafos, engenheiros informáticos, advogados, onde buscou-se, junto à análise dessa estrutura da urna, saber o que efetivamente ela tem como software, como funciona isso. E não, eles chegaram à conclusão de que o voto não é conferível. Eu voto, mas eu posteriormente não posso realizar uma conferência disso. E aí, Pedro Paulo, já temos, veja que já é um processo, penso eu também, e acredito que tenho que respeitar isso, é um processo evolutivo. Certo. Nós temos, naturalmente, que verificar alternativas para se fechar lacunas que estão em aberto. Então, há já uma previsão para 2014 termos a urna com a emissão de um ticket impresso que vai ser entregue ao eleitor e, ao mesmo tempo, isso vai ficar impresso automaticamente em papel contínuo, alguma forma dessa natureza, que ao final, se, por exemplo, der uma pane, qualquer coisa, isso está ali registrado, ou se alguém quiser fazer uma auditagem. Não há de se pensar, eu chego, voto, vou embora, e depois, para conferir isso, como poderia ser feita uma auditoria se houvesse um questionamento acerca dessa votação? Uhum. Então, é preciso uma reflexão maior e não estou dizendo que a urna vem sendo, sob o efeito do software aplicado, sendo violado quanto à contagem de votos. Não é isso. Eu estou dizendo que, para ser público, o evento, o todo administrativo da administração pública tem que ser público, o princípio da publicidade. O eleitor tem que ter conhecimento, através, claro, de comissões específicas para isso, que se dê publicidade no sentido de fazer com que aquele feito tão precioso, tão importante, o exercício daquele ato democrático, seja concretamente verdadeiro, no sentido de não haver dúvidas quanto à sua estrutura e validade. Bom, eu coloco esse tema para a gente discutir justamente agora, porque vocês viram aí agora há pouco os questionamentos para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral
em cima dessa questão. Ele, inclusive, tem um desembargador que está cuidando especificamente dessa área, né? Porque nós temos a eleição no Brasil, que é acompanhada por olheiros do mundo inteiro, mas nós temos os países mais desenvolvidos que não utilizam a votação eletrônica, utilizam o voto de papel, até muito mais demorado para apurar. Mas eles não acreditam na votação eletrônica justamente por conta, né, da possibilidade de violação, né? Se o nosso sistema ele é realmente seguro, né, como todo mundo diz, né, uma coisa não é você retratar o que está ali, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até porque isso já vem sendo demonstrado. Ontem lá no Tribunal Superior Eleitoral nós tivemos o dia inteiro, o pessoal fez uma votação, né, e a fidelidade dos votos que foram computados depois na urna é perfeita, é perfeita. Nós não estamos falando disso, né? Ela é o retrato. Agora, o problema é se alguém pode chegar lá e modificar, por exemplo, o voto do nosso Marcos Quirino. Marcos Quirino, que trabalhou o tempo inteiro para o candidato, foi lá, na hora de votar, quando foi contar o voto dele, lá não estava na urna, né? Será que existe essa possibilidade? Ou isso é um absurdo dos absurdos dos absurdos? Antes do Marcos falar, e a gente ouvir também a representante dos jovens aqui no programa, vamos movimentar, rápida movimentada com os repórteres da TV Nova, começando com a Valesca Andrade, que esteve hoje pela manhã acompanhando o café, aliás, Valesca esteve acompanhando o café, aliás, a Mônica Mel, perdão, a Mônica Mel, esteve acompanhando, eu peço até que vá passando, né, esteve acompanhando o café da manhã na casa do governador Eduardo Campos. O dia do candidato do PSB ao governo do estado, Eduardo Campos, começou com o café da manhã em sua residência no bairro de Dois Irmãos. Ele contou com a presença de familiares e autoridades políticas. Muito tranquilo, Eduardo pousou para os jornalistas, conversou com amigos e aliados políticos e se mostrou muito confiante. Confiante no trabalho que fizemos à frente do governo, que fizemos na campanha. Temos a tranquilidade agora de ouvir a expressão do povo de Pernambuco. E eu tenho a firme convicção de que Pernambuco vai seguir mudando, né? Mas está tão próximo, lá pelas 5 horas fecha a eleição, eu acho que em torno de 7 horas a gente já vai estar sabendo os resultados, mas estamos animados e confiantes no resultado. O candidato ao Senado, que liderou as pesquisas, Humberto Costa, chegou acompanhado da família e amigos. Após o café da manhã, Eduardo Campos se dirigiu ao Colégio Silva Jardim, no bairro do Monteiro. TV Nova Nordeste, na cobertura das eleições 2010. Muito obrigado aí a nossa